O primeiro assunto de hoje é esse julgamento na segunda turma do Supremo, que derrubou a tentativa de recuperar o mandato do mais votado deputado estadual do Paraná, delegado Francisquini. Ele faltava pouco tempo para terminar a votação, ele botou a boca no mundo lá nas redes sociais, dizendo, olha, tem urna fraudada aqui e tal. Então, por causa disso, ele foi cassado, perdeu o mandato. Supostamente, isso seria para convencer os eleitores a alguma coisa, para ganhar voto, só que estava no fim já. E ele é o mais votado. Então, parece que esse argumento não vale muito. E o outro argumento é que, na época, as redes sociais ainda não eram equiparadas ao que a legislação eleitoral prevê para a imprensa tradicional. Foi esse o argumento de Nunes Marques, que, com a liminar, derrubou a decisão de 6-1 do Superior Tribunal Eleitoral, que cassava o mandato dele. Bom, imediatamente o suplente, né, que perdeu o lugar, aliás, os votos dele serviram para eleger 3 outros deputados. Aí o suplente, querem me tirar daqui. Entrou no Supremo, o Supremo imediatamente pôs em votação, Carmen Lúcia ia ficar com isso, mas Nunes Marques mandou para a segunda turma e hoje foi o julgamento na segunda turma. Nunes Marques e André Mendonça foram os votos vencidos. E os vencedores foram Lewandowski, Fachin e Gilmar. Está mantida a cassação do mandato ou a anulação dos votos de Francisquini. E dado o seguinte recado, não pode falar mal das urnas eletrônicas. Isso é pecado mortal. Não pode. Decisão tomada no dia da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. Aí eu lembro de um voto memorável da ministra Carmen Lúcia, então presidente do Supremo, há 6 anos, em que ela disse que aquele que não tem o direito de dizer não tem nenhum outro direito. Cala a boca já morreu. Pois parece que o cala a boca está voltando com toda a força, né? Para tudo. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Isso é grave, isso não pode. Bom, e um outro assunto de hoje saiu na SBT News, uma entrevista com o presidente Bolsonaro. Ele finalmente me tira algumas dúvidas do que aconteceu naquele 9 de setembro do ano passado, depois do 7 de setembro, em que ele fez um discurso muito forte contra Alexandre de Moraes, e Temer tomou a iniciativa de ir ao Palácio do Planalto com um rascunho de declaração de paz. E eu lembro que eu estava numa solenidade no comando do Exército, estava lá o ministro da Defesa, general Braga Neto, e foi chamado às pressas. Eu ainda tive tempo de perguntar para ele o que foi. Temer está chegando aí, vai solucionar o problema Alexandre de Moraes. Depois eu perguntei para o presidente como é que ficou. O presidente me disse, pergunte a ele, ao Alexandre de Moraes. Mas eu vi que o presidente ficou bem frustrado com os resultados daquilo. Inclusive, perdeu o apoio, porque ele fez uma carta, parecia uma carta de pacificação, estendendo a mão, e hoje ele contou no SBT que havia um telefone à mão, estavam ele e Temer, e por 3 vezes ele conversou com Alexandre de Moraes, que deu a sua palavra, segundo o presidente, que deu a sua palavra de cumprimento de certos acordos pelos quais o presidente baixaria a tensão, a força de críticas contra o Supremo e, ao mesmo tempo, o Supremo, aliás, o Supremo não, Alexandre de Moraes amainaria aquilo que pode ser encarado como
perseguição contra seguidores do presidente. Só que isso não aconteceu. Isso não aconteceu e agora o presidente revelou, diz ele, que Alexandre de Moraes não cumpriu a sua parte. Então a situação parece que se agravou, né? Uma vez que se houve um acordo e o acordo não foi cumprido por uma das partes. Bom, o presidente está indo para os Estados Unidos, para a cúpula das Américas, vai valorizado, porque se ele não fosse, a cúpula estaria esvaziada, já que o López Obrador do México disse que não vai, porque não foram convidados Cuba, Venezuela e Nicarágua. Aí o presidente Biden mandou um enviado, um ex-senador democrata, para convencer Bolsonaro. Bolsonaro impôs condições, né? Não quero só a foto, quero conversar com o presidente, cobrar as promessas de Trump como chefe de governo. São promessas que não foram promessas pessoais, né? O que vai ser muito importante é uma declaração pró-democracia do continente. Todo mundo sabe que Chile, Argentina, né, são países que estão indo para formas totalitárias de poder. Então, essa questão aí vai ser bem importante para o público interno aqui no Brasil, esse apoio de Bolsonaro conjunto com Biden nas forças democráticas pela liberdade de expressão, né, e pelo fim desse e contra essa tentativa de calar a boca das pessoas. Bom, gente, acho que por hoje é isso. Esse frio aqui do Rio Grande do Sul tá pegando a gente de uma maneira terrível, né? E dizem que vai piorar até o fim de semana. De Santa Cruz do Sul, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Marfix Ferramentas. Aqui tem toda a linha de ferramentas elétricas e a bateria Makita. Marfix, sempre inovando para você.